Essa é a nossa terceira mesa, né, dedicada ao tema jornalismo cultural e mundo contemporâneo. A ideia geral da mesa, claro que é um tema vastíssimo, que dá pra, não só para uma mesa, 100 mesas, né? Mas a ideia geral, até pela ordem das mesas, é que ela una um pouco as coisas que foram discutidas nas duas mesas anteriores. Quer dizer, de manhã se discutiu o web-jornalismo, na verdade se discutiu a internet, que veio pulverizar, não é, o cenário do jornalismo, da informação e da cultura. Quer dizer, a internet não é só veículo de comunicação, ela é também lugar de produção de textos literários, aparecem vídeos, a cultura também surge na internet, né? De forma totalmente pulverizada, fragmentada, instantânea, né? Tema que se repetiu na mesa da Agora de Tarde, quando se discutiu muito essa questão da impossibilidade de se dar conta da produção de cultura hoje, que é cada vez mais vasta, mais complexa, por meios mais diversos, mais sofisticados, e que o jornalismo cultural fica, como se disse aqui, espremido contra a parede, sem conseguir dar conta do mínimo dessa produção tão vasta, tão rica, tão complexa. São sintomas do mundo contemporâneo, né? Justamente essa dispersão, essa fragmentação, essa velocidade. Para falar desses temas, nós temos aqui na mesa, temos o prazer de receber, primeiro, o Flávio Pinheiro, que é jornalista. Ele hoje é diretor da sucursal do Rio de Janeiro do jornal Estado de São Paulo e também editor de publicações do jornal Estado de São Paulo. Ele cuida dos suplementos semanais. O Flávio já foi, durante 3 anos, o editor-chefe do Estadão, aqui em São Paulo. E, entre outras coisas, junto com Alfredo Ribeiro Tucci, que estava aqui, e com Chico Vargas, outro importante jornalista do Rio de Janeiro, ele foi um dos fundadores e editor do site No Mínimo, que já foi muito citado aqui hoje, né? O Teixeira Coelho, que está aqui ao meu lado, é docente da Escola de Comunicação e Artes da USP, né? E é escritor tanto de livros em que se discute a cultura, como, por exemplo, o Dicionário Crítico da Política Cultural, ou o que é indústria cultural, quer dizer, ele é um ensaísta, é um pensador desses temas, como é um romancista. O romance dele foi um dos 3 premiados no último prêmio aí da Portugal Telecom, História Natural da Ditadura, como um dos melhores romances brasileiros do ano passado, né? E, além disso, ele é curador do MASP. O Renato Mezan é psicanalista, é um psicanalista não só de grande prestígio, mas que não se restringe à sua atividade clínica. Ele é também um pensador da psicanálise e um pensador da cultura. Eu vou citar, em particular, um livro dele que é muito importante, que é o Freud, Pensador da Cultura, que teve até uma reedição recente, não é isso, Mezan? Esse ano, ano passado? Ano passado, editado pela Companhia das Letras, que é um livro muito importante nesse tema de reflexão da cultura no mundo de hoje. Bom, para começar, usando o nosso esquema aqui habitual, eu vou passar a palavra a cada um dos palestrantes para que, durante cerca de 10 minutos, faça uma exposição geral, enfim, sobre esse tema, e depois vamos logo abrir para a conversa com vocês. Eu queria começar pelo Flávio Pinheiro e quero dizer por que escolhi o Flávio, porque o Flávio é o jornalista. O Flávio está no chão. Eu sou a porção jornalista dessa mesa. Então, tive essa ideia de começar pelo Flávio. Flávio, boa noite. Boa noite. O que eu queria dizer primeiro era exatamente isso. Eu estou aqui na condição de praticante de um ofício, que é o jornalismo, né? Tá certo? E, portanto, vou falar de jornalismo e deixar que os meus ilustríssimos companheiros de mesa falem de cultura, porque eles é que produzem cultura de altíssima e refinada qualidade. Eu queria começar falando justamente um pouco da origem recente do jornalismo cultural no Brasil. O jornalismo cultural
durante um certo período, foi mais ou menos como jabuticaba e carro a álcool, só tinha no Brasil. Ou seja, jornais diários com um caderno específico de cultura, você praticamente só tinha aqui. Isso se deve a algum... Ou melhor, é bom que se homenageie esse pioneirismo, mas é bom também vê-lo por todas as suas facetas. Né? Tá certo? Em parte, se deve ao fato de que um aumento do circuito de entretenimento cultural, os jornais não tinham como prestar serviços nessa área e acabaram criando um caderno para isso. Né? E não prestavam serviço nessa área num país que não tinha publicações específicas para isso. Vou tentar me explicar. O quadradinho, o tijolinho do cinema, do teatro, não sei o quê, você não tinha publicações no Brasil que fizessem isso como você tem em outras partes. Então, por exemplo, ninguém em Paris vai ao cinema lendo Le Monde. Todo mundo vai ao cinema lendo a Periscope. Ninguém em Londres vai ao teatro lendo o Guardian. Todo mundo vai ao teatro lendo a Time Out. Né? Ou seja, esses países tinham publicações específicas bem antigas, que eram publicações de referência, de serviço, de prestação de serviço na área do entretenimento cultural. Isso não havia no Brasil. Né? Então, o Caderno B, que é um caderno do final dos anos 50, começo dos anos 60, e que talvez seja o primeiro caderno cultural, né? e isso que eu falei a respeito de jabuticaba e carro-álcool valia sobretudo para o Caderno B, porque durante um certo período era só ele. Né? Quer dizer, o caderno Divirta-se do Jornal da Tarde nasce muito depois e a Folha de São Paulo passa a dar tijolinhos de informação também muito depois. Né? O Globo criou o segundo caderno dele só na década de 70, no meados da década de 70. O Globo, na verdade, cria o segundo caderno quando ele começa a sair aos domingos. O Globo não saía aos domingos. Né? Você tinha jornais que não saíam domingo e tinha jornais que não saíam segunda. O Jornal Brasil não saía segunda-feira, no caso do Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo o Estadão não saía segunda-feira. Tinha uma edição de esporte, mas não tinha a edição do jornal. Né? Então, começa por aí. Quer dizer, começa com o fato de que você não tinha muito onde alojar isso aí. Depois começa também como fruto de um defeito, de uma certa maneira, da imprensa. Defeito para o qual ela se deu conta muito depois disso ter acontecido. E o defeito era o seguinte: a imprensa não sabia tratar de nada que não fosse notícia, e que os americanos chamam de hard news, quer dizer, a notícia ali, o incêndio, a morte, a guerra, enfim, a votação do Renan, qualquer coisa desse tipo. Ela não tinha onde tratar notícias que não fossem isso, que fossem tratar de comportamento, que fossem tratar de outro tipo de fenômeno, que não esse que é objeto da notícia, tá certo? Ou do que a gente chama essa notícia dura, notícia, né? Então, os cadernos, sobretudo o caderno B, mas depois os outros também, de uma certa maneira, um pouco também, na verdade, nasceram como escoadouros da matéria de comportamento, escoadouros da matéria que falava enfim, de modas, modismos, né, junto com o tratamento dado à cultura. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa que é importante, porque é um pouco definidora do que aconteceu com esses cadernos, no fundo, até hoje. Quer dizer, a Veja São Paulo já existe há 20 anos. A Veja São Paulo é uma publicação para ser uma publicação de consulta para espetáculos, para entretenimento, e ainda assim as pessoas não dispensam que isso aconteça nos jornais. Né? E eu vou insistir só um pouco nisso. Quem tiver acesso a jornais estrangeiros, é impressionante. O Le Monde não dá nada. Ele dá uma pinceladinha, ele fala de 5 filmes, ele fala de 10 filmes por dia, tá certo? Dando um serviço de em que cinema está passando. Ele não se ocupa nem gasta espaço com isso aí. Eu acho que o fato da imprensa, do jornalismo cultural ter nascido dessa maneira, né, impôs a ele, até hoje, uma porção de coisas. Quer dizer, impôs a ele... Eu acho que há sequelas e consequências do fato dele ter nascido assim até hoje. Tá certo?
A primeira e a pior das consequências com as quais a gente luta e briga, e não sei o quê, mas da qual nem sempre se consegue desvencilhar, é o fato de que ele é um jornalismo muito prisioneiro de um certo tipo de agenda, e de uma agenda que não é feita por ele. Né? Quer dizer, é o jornalismo prisioneiro das estreias do cinema na sexta-feira, é o jornalismo prisioneiro do livro que está saindo, é o jornalismo prisioneiro de uma agenda de lançamentos, da exposição que está entrando. Né? E é um jornalismo que, com isso, perdeu uma certa possibilidade, ou não é uma possibilidade, a palavra não é essa. Enfim, é o jornalismo que tem mais dificuldade de tratar do que é perene na cultura, porque ele é muito pontual. Ele vai em cima de tudo que está acontecendo. Por que existe uma permanente nostalgia com cadernos culturais absolutamente espantosos e interessantíssimos que o Brasil já teve? Que foi o suplemento literário do Estado de São Paulo, que foi o suplemento dominical do Jornal do Brasil. Folhetim na Folha, tempos depois. Né? É porque justamente esses cadernos não eram prisioneiros da agenda. E se orgulhavam disso. Quer dizer, se você for ver o que o Décio Almeida Prado diz no lançamento do suplemento, ele diz exatamente isso. Olha, eu estou pouco me lixando para o que está acontecendo. Eu quero aqui tratar de boa cultura. Né? E diz isso explicitamente, não de uma forma tão vulgar quanto a que eu disse, porque ele escrevia bem e se expressava muito bem, mas no fundo, o que ele diz é exatamente isso. Olha, nós estamos aqui, e eles se orgulhavam disso, quer dizer, o Antônio Cândido, o Paulo Emílio Salles Gomes, o Sérgio Millier, enfim, um grupo espetacular de intelectuais de São Paulo que trabalhou no suplemento. Idem para o Rio de Janeiro, quer dizer, Mário Faustino, que é um poeta que vocês talvez não conheçam, né, e que era um dos editores do suplemento dominical do Jornal do Brasil, é um poeta paraense que morreu muito precocemente num desastre de avião. Agora as obras dele estão sendo republicadas. É autor de alguns versos, sei lá, dos mais interessantes da sua época. Ele tem uma poesia, né, chamada Balada, que, como é que dizia? A Balada é uma poesia dedicada a um poeta suicida e que começava assim: não conseguiu firmar o nobre pacto entre o cosmos sangrento e a alma pura. Mas ele era um crítico idiosincrático, ele era um crítico extremamente feroz. Eu que participei, tive a honra de reeditar a obra do Paulo Mendes Campos. O Paulo Mendes Campos é uma das tremendas vítimas do Mário Faustino, que fez uma crítica absolutamente demolidora à poesia do Paulo Mendes Campos do suplemento literário, do suplemento dominical do Jornal do Brasil. Disse até que o Paulo Mendes Campos deixou 2 anos de escrever, de tão maculado que ele ficou com essa crítica e com o poderio dessa crítica. Eu acho que, quer dizer, eu acho que a nostalgia desses cadernos ela tem várias razões, mas evidentemente que ela é mais forte ainda à luz dos cadernos que são feitos hoje, né? Quer dizer, porque na comparação você sempre acha que esses cadernos são cadernos mais interessantes, suculentos, qualquer coisa que você queira, né? Que despertam melhor a curiosidade intelectual. E eu acho que eles tinham essas duas coisas. Eles não eram prisioneiros da agenda, né, como os de hoje são ainda, né? E eles eram cadernos mais opinativos. Né? Eram cadernos feitos no momento que você tinha a crítica como balizadora de muita da atividade cultural no Brasil. E hoje se ressente exatamente disso, quer dizer, que os jornais não têm uma visibilidade crítica, né, que já tiveram. Quer dizer, todos os críticos de teatro, críticos de cinema, e eu estou falando e gosto de muitos deles de hoje, vamos deixar claro, né? Mas todos os críticos que foram grandes nomes, que com livros publicados, não sei o quê, são críticos um pouco dessa época, críticos de um jornalismo mais opinativo. Né? O Tom Jobim costumava dizer que opinião no Brasil é ofensa, e ele próprio se sentia muito ofendido com as opiniões dadas sobre ele, ou sobre a obra dele, que era uma obra magnífica. Né?
essa é uma questão. Eu até tinha pedido também ao Zé para falar antes, justamente porque acho que, como jornalista, eu queria fazer mais perguntas do que dar respostas. Eu adoraria ouvir as respostas, ou algumas das respostas, a questões levantadas aqui, justamente dos meus ilustres companheiros. Quer dizer, o que aconteceu com a crítica? Eu não sei responder isso. Por que ela ficou menos importante? Como ela poderia voltar a ser mais importante? É impossível ela voltar a ser mais importante no mundo de hoje? Talvez seja. Eu não sei. Eu não sei dizer. Tá certo? Eu vou aqui trair um certo vício, porque eu morei 3 anos em São Paulo, mas eu nasci no Rio de Janeiro e morei a vida inteira no Rio de Janeiro. Então, vou fazer algumas citações que são mais citações do Rio. Quer dizer, hoje o Rio tem uma crítica chamada Bárbara Heliodoro, que é uma crítica de teatro, e que é uma crítica de teatro que as pessoas vão ou não vão ao teatro lendo a Bárbara Heliodoro. Tá certo? Toda a classe teatral do Rio de Janeiro tem horror da Bárbara Heliodoro, tá certo? Fala malíssimo dela, já falaram mal dela em espetáculos, tá certo? Porque se sente... que é uma honra, pois então. Porque se sentem ofendidíssimos pelo fato dela fazer críticas tão virulentas, tá certo? Olha, as críticas da Bárbara Heliodoro, a virulência da crítica da Bárbara Heliodoro perto de críticos anglo-saxões é uma brincadeira, tá certo? Quer dizer, o Brasil não está acostumado com isso, tá certo? Quer dizer, o Brasil não teve nenhuma crítica de cinema como foi a Pauline Kael, da revista New Yorker, né? A Pauline Kael dizia coisas do seguinte: a atriz fulana de tal tem um pedacinho da Jeanne Moreau e um pedacinho da Lauren Bacall, os pedacinhos errados. Tá certo? Ou dizia que o fulano de tal era um ator tão expressivo quanto um armário embutido. Tá certo? Então, imagina. Bom, também é bem verdade que um dia, num restaurante, ela levou um tapa na cara da Shirley MacLaine, porque estava sujeita a isso, pelo tipo de opinião que dava. Mas também acho que achou perfeitamente natural. Não gostou, mas achou natural levar um tapa na cara, pelas coisas que dizia. Isso é uma outra coisa que eu acho que valia a pena a gente discutir aqui, né? Quer dizer, por que é tão difícil isso aí, né? Quer dizer, por que a crítica não sobreviveu e por que a opinião até hoje é vista como uma coisa complicada? Evidentemente que existe opinião leviana, evidentemente que existe opinião mal baseada, evidentemente que existe opinião espiroqueta, maluca, tá certo? Que não devia merecer crédito. Eu acho que existe, tá certo? E acho até que isso é uma estou pulando aqui um pouco, mas vamos voltar. Quer dizer, acho que isso é uma das coisas que nós precisamos discutir aqui, falando de internet, que é a febre do opinionismo na internet, né? Quer dizer, é o fato também de que o sujeito se acha portador de uma opinião que é importantíssima e que a única coisa importante que tem é a opinião dele. Tá certo? Todo mundo dá opinião na internet. A internet está absolutamente infestada de opinião, né? Tá certo? E, às vezes, infestada de uma opinião que quer dizer pouquíssimo. Tá certo? Mas eu acho que uma das discussões interessantes de se ter em relação ao jornalismo cultural é essa aí, sobre a questão da opinião ou sobre a questão da crítica e tal, como também sobre a questão de como recuperar o que é mais perene na cultura, né? Quer dizer, por que fica tudo igual? Por que tem o mesmo espaço na imprensa um autor adventício, novo, que está sendo tratado só como interessante ou curioso, e esse mesmo espaço é dado para Juan Carlos Onetti, que é um grande escritor uruguaio. Grande, grande. Quem não leu devia ler. É bom pra caramba. É muito bom. Muito bom escritor, um sólido escritor. Não é certo? É difícil, quer dizer, o Brasil é um país também novo, né? É um país que vive um pouco dessas tensões que são tensões próprias desse modernismo tardio que a gente teve, dessa modernização tardia que a gente teve. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta. Quer dizer, eu acho, por exemplo, que é muito interessante para o Brasil, que ainda seja um debate produtivo até hoje, você discutir a originalidade brasileira face a face o mundo, face a face os movimentos do mundo inteiro, tá certo? Mas ainda acho que a nossa propensão autárquica faz com que a gente faça um jornalismo cultural
ainda muito fechado para o mundo. E é estranho dizer isso pelo seguinte, porque é evidente que a mercantilização, que é devastadora no mundo inteiro, quer dizer, como ideia, como, né, criou, deixou marcas no jornalismo cultural, como essas que eu falei, da agenda do filme que está saindo, da coisa, enfim, do interesse também muito próximo de um interesse comercial, não sei o quê, deixou marcas muito, digamos, profundas. Mas eu acho que a gente precisa olhar para isso aí de uma forma que gradue melhor essa nossa originalidade, porque ela aparece toda hora. Quer dizer, eis uma discussão cultural que é permanente, né? Quer dizer, as questões da originalidade brasileira, do que é a nossa originalidade vis-à-vis o mundo, vis-à-vis o que está acontecendo fora, né? Tá certo? E a maneira como a gente cultiva ou não essa nossa originalidade. Eu acho que esse é um debate permanente, né? E que devia mesmo fazer parte do jornalismo cultural. E que ainda faz, quer dizer, de forma, às vezes, bissexta, espasmódica, mas ainda faz permanentemente parte disso aí. Como eu acho que num país das dimensões do Brasil e enfim, do grau de desenvolvimento que o Brasil tem, é inevitável você ficar discutindo e discutir sempre Estado e cultura no Brasil. Esse é um outro tema que, quer dizer, qual é o papel efetivo do Estado na produção de cultura no Brasil é um tema eterno, né? Ou é um tema que tem vários desdobramentos permanentes, tá certo? Você está sempre, de alguma forma, discutindo isso, e são discussões importantes. Mas hoje eu não saberia muito dizer, e eu acho que eu não saber dizer já é em si uma crítica ao tipo de jornalismo cultural que se faz. É o seguinte, lendo o jornalismo cultural dos últimos 3 anos, o que é fenômeno cultural? O que a gente pode dizer que é um fenômeno cultural? Talvez porque fosse mais fácil observar fenômenos culturais, né? Certamente era mais fácil você observar a bossa nova como um movimento, né? Era mais fácil você observar o cinema novo como um movimento, né? Era mais fácil você identificar a Tropicália como um movimento, né? E o que é hoje um fenômeno cultural? O que é o fenômeno cultural recente do Brasil? O jornalismo cultural feito no Brasil está dando conta do fenômeno cultural recente no Brasil? Não sei. Tá certo? O fenômeno cultural recente no Brasil é a produção da periferia? Não sei. O fenômeno cultural brasileiro desses últimos tempos está clivado pela violência? Não sei, talvez esteja, né? Se você olhar a produção cinematográfica, está. Seguramente está, né? Tá certo? O Brasil sabe o que é a sua violência? Quer dizer, sabe, não sei, quer dizer, sabe porque está na rua, não é isso que eu quero dizer, mas estou dizendo, mas entende o que está se passando nessa violência? Entende por que a violência brasileira está ficando com graus cada vez maiores de crueldade? Entende por que um sujeito em Nápoles rouba um outro e tira o relógio do outro? No Brasil, você tira o relógio e dá um tiro? Eu não sei se entende, certo? E até é bom que a arte, de alguma maneira, ou o cinema, ou a literatura, lide com essa perplexidade. Eu não estou achando que a arte tenha que ter respostas para isso. Mas eu só estou dizendo a seguinte coisa, mas, mesmo assim, é possível isso aí ser identificado como um fenômeno? Quer dizer, isso é um fenômeno que você, lendo o jornalismo cultural dos últimos anos, você identifica como fenômeno? Ou você identifica algum fenômeno do jornalismo cultural na área de artes plásticas? Ou enfim, ou no que está acontecendo com o teatro? Porque era mais fácil quando você tinha a produção grande do Zé Celso, quando você tinha Antunes, era mais fácil dizer, bom, ali tem um fenômeno, ali tem uma maneira de ver o teatro de outra maneira. Mas hoje, também, quer dizer, ou por que hoje está tão misturado, ou por que hoje a gente tem mais dificuldade de distinguir, porque vai ver, vamos chegar à conclusão de que o jornalismo está sim falando, né? Mas está falando, como o Zé disse, dessa forma fragmentada, dessa forma menos... com pouca coesão, né? Tá certo? Quer dizer, com pouca
não tratando tão repetidamente do fenômeno a ponto de distingui-lo como um fenômeno, né? Quer dizer, de tratá-lo como uma coisa nova que está acontecendo. E aí eu acho, por que eu estou tocando nisso? Para chegar, afinal, na internet, mas um pouco para dizer a seguinte coisa. Eu trabalhei na internet 6 anos. Eu acho que a internet... qualquer coisa que se diga já de forma muito taxativa a respeito da internet, ou do tipo de jornalismo que é feito na internet, ou do jornalismo cultural feito na internet, eu não consigo dar validade a isso, tá certo? Porque eu acho que estamos numa fase mesmo de, ou se está numa fase mesmo de experimentar muita coisa, tá certo? Se você disser o seguinte, a internet barateia a cultura? Muito, em muitas situações. Agora, a internet multiplica a cultura? Muito. Né? Muito. Você pode entrar na internet e você tem o Ulisses completo, do James Joyce. Você pode entrar na internet e ler livros inteiros. Você pode entrar na internet e entrar em todas as bibliotecas, ou várias bibliotecas do mundo. Né? Você pode entrar na internet e descobrir mundos de informação. Né? E o que a internet tem de mais simpático, pelo menos para mim, como jornalista que fiquei a vida inteira balizado por espaço, é que ela é de uma vastidão adorável, eu diria. Você pode escrever sem parar, que não tem problema, tá certo? Mas, então, eu acho que isso é um pouco contraditório. Quer dizer, tem na internet esse afã pelo tempo real, pelo instantâneo, não sei o quê, que, obviamente, barateia muito a cultura, eu acho, pelo menos, tá certo? E que frequentemente é tolo, mesmo quando não é para a cultura. Quer dizer, agora já melhorou muito, mas no começo da internet você tinha coisa do seguinte: o ministro fulano e tal acabou de chegar na CPI. O que significa o quê? Nada. Chegou. E aí? Falou alguma coisa? Não falou. Você está informando que ele chegou. Então parece que você está informando a cozinheira dele. Olha, ele chegou, então ele vai atrasar para o jantar. Né? Só vai chegar mais tarde. Porque qual era a necessidade desse tipo de informação? Mas, então, essa informação instantânea eu acho que está sendo terrível, mas acho que o multiplicador também é interessante. E acho que talvez a coisa até mais interessante é um lado mais criativo mesmo. Eu não me sinto absolutamente equipado para dizer aqui por que Borges é uma prefiguração da internet. Não me sinto equipado, mas sei que é, porque já li gente muito inteligente dizer isso, né? Que o Borges, na obra dele, cria uma situação, ou ele criou uma situação com fabulações, né? Que, de uma certa forma, eram antecipadoras da internet. Né? Pois então, os códices que o Borges inventou estão na internet. Mas não estão na internet feitos por ele. Estão na internet feitos hoje por alguém que resolveu continuar os códices dele. Você pode chegar à conclusão de que os continuadores do códice são ruins. Mas não interessa, eu acho isso criativo. Eu acho isso interessante, eu acho isso uma possibilidade que a internet dá, que é a imensa liberdade com que você circula na rede, apesar dos pesares, mas, enfim, mas a grande liberdade que você circula na rede permite você, a partir daí, fazer especulações ou elucubrações, ou, enfim, quer dizer, ter uma coisa criativa. Eu não fico preocupado demais com essa coisa de, bom, mas a internet vai substituir isso, vai substituir aquilo. Eu não sei ainda, tá certo? Quer dizer, eu, como jornalista, devo dizer a seguinte coisa: a internet, ao nascer, todo mundo disse, vai matar o jornalismo. Né? Bom, eu achei, por exemplo, que ia matar justamente esse jornalismo aqui que a gente falou, da Periscope, do Time Out, porque não tanto pelo cinema, mas vamos pegar aqui, veja São Paulo. Aí você está em Higienópolis e resolve às 20h30 ir num restaurante italiano. E talvez você tenha que consultar 5 vezes São Paulo. E na internet você bota Higienópolis, restaurante italiano. Pum, vem tudo. Por que o sujeito vai compulsar 5 revistas à la louca para procurar qual é o restaurante que ele quer? Mas ele faz isso. Até hoje. Disseram que isso ia morrer, não morreu. Tá certo? Por que o sujeito prefere comprar um apartamento vendo um pedacinho de papel desse tamaninho, todo feito com abreviaturas, 3 cômodos, não sei o quê, mas tudo pequenininho, do que vendo o apartamento? Do que olhando o apartamento? Do que tendo a planta? Do que vendo a vista que o apartamento tem? Eu não sei. Certo? Então, essas coisas acho que acontecem. Se você não tem resposta para isso, você não tem resposta para várias outras coisas. Tá certo? De por que acontece isso. Tá certo?
Então, eu acho que é exagerado, quer dizer, e acho que a melhor escora para isso aí é o livro. Tá certo? O livro é um maravilhoso e misterioso produto, né? Porque o livro ia morrer com tudo, né? Ia morrer com rádio, né? Porque ia ter novela e ninguém ia ficar ouvindo rádio e ia matar o livro. Aí depois ia morrer com jornal, depois ia morrer com televisão, né? Quer dizer, o jornal antes do rádio, claro. Ia morrer com jornal, depois com rádio, depois com televisão, agora com a internet. Não vai morrer. Eu acho que não vai morrer. Tá certo? Acho que o livro tem uma coisa mesmo misteriosa, né? Ele é do mesmo jeito há não sei quantos anos, tá certo? Ele tem que ser folheado, lido, não sei o quê, e as pessoas estão lendo, tá certo? E o livro e no Brasil você está tendo uma indústria editorial cada vez melhor, mais variada, oferecendo um repertório cada vez maior de livros, mais atualizado em relação ao mundo e com as contradições brasileiras. Quer dizer, aqui Ítalo Calvino é capaz de vender 1000 exemplares, tá certo? Mas Marshall Berman, falando de marxismo, vende 80 mil, né? No Tudo que é Sólido dos Marchand Noir. Então, Platão vendeu 90 mil e outras coisas vendem pouco. Enfim, não dá para você ter uma... Mas, enfim, certamente na indústria do livro você tem muito mais balizas e a respeito do que vai ser feito ou não. Mas, então, para terminar, eu acho isso. Quer dizer, eu acho que é cedo ainda para você dizer, olha, vai ser assim o jornalismo cultural na internet. Eu não sei como é que ele vai ser. Eu não sei se o jornalismo cultural na internet precisa ser mais ou menos interativo. Acho que são perguntas que a gente ainda tem que fazer. Tá certo? Então, eu não me arriscaria a não ser a fazer perguntas, mas não dar respostas. Obrigado. Obrigado, Flávio. Eu vou passar a palavra agora para o Teixeira Coelho. Teixeira. Muito boa noite. Um prazer enorme ver a sala cheia de jornalistas. Eu quase me atreveria a dizer que tem até mais jornalistas culturais no Brasil do que de cultura. Mas é, de fato, animador ver tanta gente se interessando por isso. Prazer estar aqui. Obrigado, Castela, pelo convite. Eu havia preparado um esquema para discutir com vocês, mas o Flávio ele dá as cartas, né? A função do primeiro acaba, no fundo, sendo dar as cartas. O jogo é esse, é um pouco bridge, né? Está aqui, os jogos que vamos fazer é esse aqui. E ele tem razão no ponto, em vários pontos, e num sobretudo, que eu acho que o nosso tema, a nossa questão aqui é muito mais propícia a fazer perguntas do que propriamente a apresentar respostas, né? Quanto mais perguntas nós nos fizéssemos aqui, talvez mais próximo de alguma coisa que se poderia chamar de realidade, a gente chegaria. Eu vou tentar misturar, então, aceitando o convite dele, misturar um pouquinho daquilo que eu havia preparado para conversar com vocês e entrar em uma ou duas questões, pelo menos, que o Flávio levantou. Eu havia preparado o meu esquema a partir de um conjunto de perguntas que eu não sei se vocês receberam, e que são as seguintes. Quando me foi dado uma síntese, não, uma súmula desta mesa, as perguntas que me mandaram para provocar, enfim, a nossa reflexão eram estas. Que lugares restam no mundo contemporâneo dominado pela dispersão, pela velocidade e pela fragmentação, para as formas tradicionais de cultura? O livro será tragado pela web? Nossa velha noção de cinema está prestes a fracassar? Que lugar resta para o teatro no universo do virtual e da reprodução em série? De que maneira as contingências contemporâneas alteram nossa concepção de cultura? O jornalismo cultural de hoje dá conta dessa transformação ou, ao contrário, insiste em falar de um cenário cultural que não existe mais? Bom, o José Castelo já observou isso. Cada uma dessas perguntas daria, de fato, pano para uma discussão enorme, não é? Em todo caso, eu identifiquei aqui, não sei se por um vício de leitura ou se de fato porque as coisas estão aqui, mas acho que a questão que eu vou levantar é de alguma maneira pertinente à nossa discussão. Eu identifiquei aqui uma questão que frequentemente reaparece na discussão sobre o mundo contemporâneo, a cultura contemporânea,
que é esta ideia que se concretiza aqui na ideia de fracasso ou na ideia de uma certa impossibilidade de pegar aquilo que está de fato efetivamente acontecendo, a ideia de saber ou a ansiedade de saber se as formas tradicionais de cultura vão subsistir ou não vão subsistir, vão ser tragadas e como fica, não é? Uma discussão que às vezes não aqui são perguntas provocadoras, mas fora daqui uma discussão que frequentemente revela, de um lado, uma ansiedade muito grande, pelo fato, talvez, de nós não podermos controlar mais o processo, e, de outro lado, revela também uma fixação numa teoria da cultura, que a esta altura já é velha, de pelo menos uns 150 anos, não for mais do que isto, não é? E que não seria de fato a melhor teoria para tentar entender a cultura que nós temos aqui, não é? Essas perguntas e esta ansiedade em saber o que o mundo contemporâneo vai fazer com a cultura, me parece que partem muito da noção da cultura enquanto uma estrutura relativamente fixa, o que ela está longe de ser. O que você vê continuamente repetido, sobretudo na universidade, pelos ideólogos da universidade, mas também no Estado, pelos ideólogos do Estado, e nos partidos políticos, pelos ideólogos dos partidos políticos, não é? É esta ideia de que a cultura é alguma coisa fixa, ou que ela é, em larga medida, fixa, não é? Que ela é uma estrutura definida, dada, não é? E que não se renova. A ideia que vigora é, na verdade, a ideia da cultura enquanto hábitos, não é? Eu já avançaria a ideia de que uma das piores coisas que a gente pode pensar a respeito da cultura é que ela é um hábitos. Isto corrói completamente a nossa possibilidade de desenvolvimento humano, de ampliação da esfera de presença do nosso ser, como queria o Montesquieu, não é? Isto, na verdade, nos imobiliza, nos congela, nos amarra, não é? Enfim, nos coloca realmente em cubículos absolutamente asfixiantes. Mas é esta a ideia que muito frequentemente ocorre, a ideia que se tem de cultura, não é? A ideia de que cultura repele a inovação. Eu fiquei muito surpreso, não achava que fosse ver isto acontecer em minha vida, não é? Eu fiquei muito surpreso quando, em 2004, na cidade de Barcelona, cerca de 300 representantes de cidades do mundo firmaram um documento que tenho certeza que todo jornalista cultural deveria conhecer de cor, que é a Agenda 21 para a Cultura, né? Procurem este documento. Ela é fundamental. Não é, talvez, um documento muito claro, as proposições dele, como se fosse uma espécie de carta, não é? Com parágrafos, artigos, etc., são muito longos, é um pouco confuso, mas é um documento fundamental para nós entendermos, em parte, o processo cultural que está aí e, em outra parte, as aspirações, que isso é muito importante. E o que eu achava que nunca ia ver admitido, muito menos por um conjunto de pessoas que, de certa maneira, são oficiais ou oficialistas, porque nesse conclave, a esse conclave compareceram representantes das cidades, então secretários de cultura, ministros também, não é? E essas pessoas todas são pessoas comprometidas com o Estado, e pior do que estarem comprometidas com o Estado, são pessoas comprometidas com partidos políticos e com ideologias específicas. Então, por essa razão, eu jamais podia imaginar que um grupo de pessoas assim pudesse colocar num documento oficial a seguinte proposição, que sempre representou para muitos de nós uma grande aspiração e que, no entanto, a gente achava que ia passar completamente batida. E a proposição é a seguinte: a identidade do ser humano é dinâmica. Se vocês abrirem a maior parte dos estudos, dos tratados sociológicos de cultura e antropológicos de cultura, vocês vão encontrar, na verdade, a proposição exatamente ao contrário. Nós passamos aqui nesse Brasil o período da ditadura militar, de 64 a 85, né? Nos debatendo ou sendo asfixiados por duas ideias aparentemente contrárias, né? Mas que eram simétricas apenas com sinal trocado. A ideia de identidade cultural da ditadura e a ideia de identidade cultural da esquerda. Ambas trabalhavam com a noção de que a identidade cultural estava dada. E era um dado. Apenas era um dado com um sinal diferente daquele que o inimigo, que o opositor,
defendia. Nenhum dos dois grupos, obviamente eu estou fazendo aqui uma redução, e quando eu falo nenhum dos dois grupos, obviamente haverá margem para várias exceções, mas, no grosso modo, nenhum dos dois grupos estava pronto a admitir a ideia de que a identidade cultural das pessoas é dinâmica. Quer dizer, muda o tempo inteiro. Eu, quando tenho 20 anos, não sou igual àquele que tinha 10 anos. Quando eu tenho 30, não sou igual àquele que tinha 20. Quando é 40, não. E a cultura de um grupo como um todo muda também. Haveria um enorme espaço aqui para vocês depois, numa outra mesa ou em casa, como lição de casa, discutirem o papel do patrimônio cultural. É um problema gravíssimo, mas não vou me ocupar com esse. Muda. A identidade muda. E a identidade muda por quê? Porque a cultura muda. É claro que numa situação cultural, vamos supor, em 1871, que é quando o Taylor lança o seu livro de antropologia, não é? Que acaba dando base a todas essas conceituações que a gente tem ainda hoje em teoria da cultura. O mundo de 1871 era um mundo relativamente imóvel, apesar do navio a vapor, apesar do trem, apesar do trilho, que é uma invenção fantástica, não é? Fantástica invenção. Apesar disso, ainda o mundo era relativamente imóvel, portanto, a cultura poderia ser relativamente imóvel ou relativamente lenta no seu desenrolar. Poderia ser. Mas com a velocidade, como já foi dito, talvez esteja dito aqui, com a velocidade, com a aceleração do deslocamento, a cultura não tinha por que ficar atrás. Então, na verdade, o que nós vemos hoje não é propriamente, digamos, não é propriamente as formas tradicionais da cultura. Onde estão as formas tradicionais da cultura? O que são formas tradicionais da cultura? Qual é a função das formas tradicionais da cultura? Não é? O jornalismo cultural, por exemplo, uma das perguntas, o jornalismo cultural de hoje dá conta dessa transformação? Ou, ao contrário, insiste em falar de um cenário cultural que não existe mais? Não é? Qual é o cenário cultural que não existe mais? E qual é o cenário cultural que não existe mais onde? A situação da nossa cultura hoje mudou tanto e tão radicalmente, a começar, por exemplo, de fatores ou de circunstâncias, de processos como o da globalização. Aquilo que num determinado lugar não existe mais, né, em outro lugar existe enormemente. Então, por exemplo, no Brasil se lê pouco, ou não se lê muito, ou não se lê quase nada. Muitos de nós dizemos que o Brasil passou de uma cultura oral a uma cultura áudio, voco, visual, sem ter passado, de fato, pela palavra escrita, né? A gente pega a circulação dos nossos suplementos literários, que o Flávio lembrou tão bem, ela é ridícula perante aqueles suplementos de países que são, no entanto, menores do que os nossos e onde se lê muito mais. A Espanha, por exemplo. Babélia, segundo uma circulação registrada, né, tem 2.200.000 leitores do seu suplemento semanal, que me parece muito bom, atende às características que o Flávio exige, não se ocupa da atualidade, nem sempre se ocupa da atualidade, às vezes números inteiros que não se ocupam quase nada da atualidade. 2.200.000 leitores, num país que tem quantos milhões de habitantes? Acho que 30 milhões de habitantes, mais ou menos, 35 milhões de habitantes. A Folha, o Estado deve tirar 300 ou 400 mil exemplares, normalmente, seria domingo um pouquinho mais, 400, 500 mil. Não é? A leitura não existe mais aqui, essas formas tradicionais de cultura não só não existem mais aqui, como talvez nunca existiram, mas elas existem em outros lugares. E qual é o meu papel, a minha possibilidade, primeiro como pessoa, e segundo como jornalista cultural? Eu não vivo mais na minha cultura que está aqui. Eu vivo na minha cultura que está aqui e na cultura que está do lado dela também. Hoje se fala muito, por exemplo, em temas dos direitos culturais, que é um outro tema no qual vocês deveriam mergulhar, não é? E no tema da diversidade cultural, outro tema importantíssimo e fundamental para os jornalistas culturais. O que dizem os direitos culturais? Não vou aporrinhar vocês com muitas coisas, mas um deles, em princípio, não é? Pelo menos, direito cultural, o direito de participar da vida cultural. Como os conservadores e os autoritários, os ditadores em germe ou embrião, ou já completamente floridos, né, entendem essa questão? Cada um tem o direito e a obrigação de participar da sua vida cultural. Ponto. Aí entra um outro princípio muito interessante de cultura, que é o da diversidade cultural, consagrado em 2005, em outubro de 2005, por uma outra declaração da Unesco, não é? Que pede que a gente esteja atento à diversidade cultural, à proliferação das coisas.
Quando você junta os dois princípios, porque é assim que você tem que entender as coisas, não é? Em união, em convergência, nós temos a seguinte leitura: cada um de nós tem o direito de participar da sua cultura e da cultura do outro. Quando você leva este ponto em consideração, automaticamente você percebe que o leque cultural que se abre à sua frente é enorme, é muito maior do que aquele que existia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e muito mais há 150 anos atrás, quando uma série de teorias como essa que nós estamos aqui trabalhando começaram a surgir. Então, nós, de fato, estamos numa outra situação. Os valores tradicionais não são necessariamente bons porque são tradicionais, assim como os valores novos não são necessariamente bons porque são novos, eles são diferentes. E aí, como fica, eu já não sei meu tempo, falta pouco, né? E aí, como fica, então, a função de pessoas como todos nós, não é? Ele pode ser mais jornalista do que nós, ou especificamente jornalista, mas todos nós aqui fazemos este papel de mediação. Como fica, então, a nossa responsabilidade diante desta situação onde a pluralidade cultural é uma realidade, não apenas que está aí, mas, vejam, desejável. A declaração da ONU em favor da diversidade cultural é muito clara. Basta de pensamentos monolíticos, basta de pensamentos únicos. A diversidade é desejável. Então, como fica a nossa função? Bom, muito rapidamente, abreviando uma série de coisas, eu diria para vocês que eu vi o século XX, sobretudo o século XIX também, em boa parte, mais do que o século XIX, mais do que o século XVIII, o século XX talvez mais do que o século XIX, eu vi o século XX como o século dos explicadores, que éramos um pouco todos nós, não é? Os professores de universidade, os jornalistas, enfim, aqueles que tinham acesso às fontes de cultura, que sabiam manejá-la, que sabiam decodificá-la e que tinham a função de passar tudo isso aos outros, e não passar tudo isso aos outros apenas, mas passar aos outros a saída, a solução, a resposta. Não é? O explicador é isto, ele não dá apenas... Bom, nesse sentido, ou nessa perspectiva, a gente entende muito bem, ou situa muito bem, uma boa parte daqueles jornalistas culturais, inclusive que o Flávio citou agora aqui. Pauline Kael era uma explicadora. Vários desses outros intelectuais famosos que atuaram fortemente na parte mais alta do século XX, era esse tipo de explicador. Ele não apenas dava uma opinião, mas ele dava uma solução. O que acontece num mundo que é diverso, que é plural, que é global, como fica isto em relação à função ou papel que nos cabe? Eu vou mencionar para vocês um caso que eu conheço um pouco melhor, depois a gente talvez possa fazer algumas incursões por aqui e por lá, não é? Que é o caso das artes plásticas. Recentemente, eu acompanhei uma polêmica que se armou nos Estados Unidos a partir de um artigo que foi publicado por um artista crítico, digamos assim, infrequente, e que fazia uma acusação contra os críticos de arte que não tomavam mais partido e que não diziam mais claramente: veja, esta arte é ruim, aquele artista é ruim. Por que vocês não falam isso? Por que vocês concorrem para a geleia geral, dizia o autor deste artigo? Por que vocês não tomam mais posições firmes como se tomavam no passado? E uma dos críticos que o artigo dele colocava mais em questão era o Arthur Danto, que talvez vocês conhecem, é um famoso, um conhecido, um bom crítico de arte americano, um filósofo que decidiu largar a filosofia e tratar da filosofia concreta, que é a arte, não é? E que é bastante lido, de fato. Envolvia o Arthur Danto a tal ponto que o Arthur Danto teve de responder, de certa maneira, a crítica, indiretamente, ele teve de responder à crítica que lhe foi feita. E, na resposta do Arthur Danto, ele colocou aquilo que me parece a norma, ou, digamos assim, o princípio, ou o valor, ou o vetor, que tem orientado uma boa parte dos críticos de arte, sejam eles jornalistas culturais
ou intelectuais ou críticos de profissão, desses de escreverem livros, etc., etc. e tal. Qual é o princípio? Qual é a questão? A questão, resumidamente, é a seguinte: eu não tenho mais o direito de dizer às pessoas o que elas devem pensar. A minha função é, supondo-se que eu conheça um pouquinho sobre aquilo do que eu estou falando, é tentar compartilhar com o meu público um entendimento possível daquilo que está ali. Mas eu não vou fazer uma valoração quanto ao conteúdo. Claro que é nisso, e o próprio Arthur Danto reconhecia, um certo sofisma, porque na medida em que você escolhe falar de alguém, você já está dando um valor a ele. Claro que o Arthur Danto é daqueles críticos que não fala de um artista que ele não gosta. A valoração já está dada. Mas, ao tratar de um artista, ao tratar de um caso, de uma exposição, ele não opina mais. Ele tenta entender como aquele processo se deu e situá-lo dentro de um panorama maior. Para quê? Para que a pessoa que vai lê-lo tenha as condições de formular o seu próprio juízo crítico. Não vou me alongar muito mais, porém, essa talvez uma posição relativamente central em termos de artes visuais, que eu diria se espalha um pouco por outros campos, talvez num outro campo da arte menos, num outro campo mais, porém um campo relativamente comum, e que vocês deveriam pensar. Em outras palavras, nós não estamos mais num século de explicadores. Por quê? Porque as pessoas têm acesso às fontes de informação, muito mais do que tinham antes. Se vocês pensarem um pouquinho, na Semana de Arte Moderna do Brasil, 1922, os próprios artistas que estavam envolvidos lá tinham pouquíssimo conhecimento do que passava lá fora, na área deles mesmos. Não é? Hoje, a situação é totalmente diversa. As fontes de informação estão aí. Qual é a função daqueles que fazem o trabalho que nós fazemos com esta multiplicidade de fontes de informação? E, como ele lançou muitas perguntas, eu também lançaria uma pergunta, pelo menos. O jornal é o melhor lugar para se discutir valores culturais? Ou, se vocês quiserem, eu faço uma outra pergunta ainda. O jornal é o melhor lugar para se discutir cultura? A situação em que nós estamos, de produção do conhecimento, de difusão, etc., etc., não é? Continua a fazer do jornal um vetor importante e relevante de discussão destas coisas? Às vezes eu me pergunto, eu me surpreendo me perguntando, fazendo mais ou menos a mesma pergunta em relação à televisão. As pessoas falam tanto, porque a televisão é sem cultura, porque a televisão só tem baixaria, etc. E tal. A pergunta que eu acho que me parece correta é a seguinte: a televisão é um lugar de ter cultura? Se você entende por cultura o contrário daquilo que a televisão está mostrando? E aqui não vou nem falar não vou nem tocar, não é? Questões que eu acho que, no entanto, são centrais nessas que nós estamos discutindo aqui, que é o apego de muitos intelectuais e ideólogos a teorias que foram formuladas no passado para outras situações, com outros valores e que, no entanto, são importadas diretamente para hoje. Me refiro, por exemplo, à Escola Crítica de Frankfurt, que costuma sentar o pau em tudo aquilo que é popular, massivo, etc., etc. Então, a pergunta é: o jornal é lugar para discutir cultura? E mais ainda, o jornal é o lugar para expressar opiniões de valor? Em que sentido? Como? Com que alcance? Com que propósito? Não é? São questões, de fato, centrais. Eu concluiria lembrando para vocês, não é, que uma das melhores definições de cultura que eu com a qual eu já me deparei, é a ideia de que cultura é uma longa conversa. Cultura não é prédios velhos, igrejas velhas, arte velha, ou literatura que vem na forma de livro, ou não sei o quê. Ou, se vocês quiserem tomar o partido errado, ou o partido oposto, não é a cultura de cordel, não é a cultura do bairro. Não. A cultura é uma longa conversa. O que nós estamos fazendo é conversando. Nessa conversa, obviamente que a emissão de juízo do valor acaba acontecendo. Mas, talvez, hoje, pelo menos em uma área, como eu mencionei para vocês, não é? Há uma certa
uma certa densidade de pensamento está se fazendo ao redor do princípio de que a função deste mediador, que somos mais ou menos nós, não é mais emitir juízo de valor, mesmo porque é muito difícil. Só nos Estados Unidos existem 200 mil artistas profissionais registrados, praticamente de carteirinha, embora não haja carteirinha. Como que eu vou dizer que o Andy Warhol é melhor do que não sei quem? São coisas incomparáveis. Durante muito tempo da cultura, você podia comparar claramente certas coisas. Hoje você, não vou dizer que não possa comparar mais, mas é muito mais difícil. Então, diante desta situação fragmentada, o que podemos nós fazer? Nós continuamos a ter razão de existir? E se sim, o que se espera efetivamente de nós? O que as pessoas esperam ao ler um jornal? O que as pessoas esperam ao abrir uma televisão? O que as pessoas esperam ao abrir um livro ou ir à universidade ou qualquer coisa do gênero? Eu acho que, em princípio, é isso para começar. Depois a gente pode voltar. Obrigado, Teixeira. Eu vou passar a palavra, então, para o Renato Mezan. É claro que uma mesa sobre um tema dessa vastidão, né, nós só podemos aflorar algumas questões. E o Teixeira Coelho falou das vantagens de ser o primeiro, eu falaria das vantagens de ser o último, e que a gente já ouviu uma boa parte daquilo que havia preparado, e também algumas ideias que fazem fervilhar assim, um pouco as associações, né? Eu vou iniciar, também vou mudar um pouco o esquema que eu havia pensado em dizer a vocês, porque senão não há diálogo, né? Cada um chega e faz o seu aborto de conferência, né? Em vez de haver uma mesa redonda, né? Com qual as pessoas dialogam entre si e com o público, né? Bom, a minha primeira reação foi a de surpresa, né? Ao ouvir o Flávio Pinheiro falar do jornalismo cultural como um serviço ligado ao entretenimento cultural. É claro que você está coberto de razão, errado sou eu, né, que sou um intelectual da universidade, um psicanalista resolutamente anti-pós-moderno, que acho que a cultura e a psicanálise em especial, mas, enfim, pelo menos o jornalismo cultural poderia, às vezes, tentar ser, como dizia Nietzsche, unzeitgemäßig, né, extemporâneo, contrário aos tempos, né, e não atrelado aos tempos. Porque você ser contrário aos tempos, obviamente, está profundamente mergulhado no seu tempo, né? Então, não é ignorar e ficar falando da Ilíada, né, pela Ilíada, mas não se submeter a outro elemento que você trouxe também, sem dúvida, coberto de razão, porque você é o homem da prática, né, e que é a moda. Quer dizer, a última coisa que eu imaginaria quando eu comecei a rabiscar umas anotações é que o jornalismo cultural tivesse algo a ver com a moda. Mas eu disse que já teve. Mas é claro, não estou criticando a sua postura. Eu estou apenas fazendo parte da surpresa de alguém que, colaborador bissexto dos cadernos culturais, frequentemente se espanta com a profunda e enorme mediocridade desses cadernos, né? Que é preciso que seja levantada essa questão também, né? E não em nome de uma cultura highbrow, assim. Vocês sabem que essa expressão, né, o Brasil que adora expressões estrangeiras frequentemente usadas de maneira muito pouco adequada, podia usar bem essa, né? O highbrow é a sobrancelha alta, isso. E é a caricatura do New Yorker, né? Quer dizer, nós sabemos, né? E olha de cima para baixo, né? Com monóculo, aquela coisa toda, para os ignaros da plebe, né? Bom, então, a primeira coisa que me chamou a atenção na exposição do Flávio foi a ideia do jornalismo cultural como um serviço. Não é? Eu insisto, não se trata de concordar ou discordar, mas se trata de mostrar como isso está entranhado na prática cultural de hoje. Então, o que é o exemplo do jornalismo cultural que você deu, evidentemente, além do suplemento literário, etc., outros que eu também tinha mencionado, é a Veja São Paulo. E o exemplo é o cara que quer procurar um restaurante italiano em Higienópolis. Né? Então, é muito importante a gente se situar em função disso, porque, evidentemente, são exemplos que te ocorrem em função da tua prática e da realidade como ela é, né? Mas que chamam a atenção
né, de alguém que pensaria no jornalismo cultural como uma forma de participar da grande conversa da qual faz referência o Teixeira Coelho, e que, para mim, segundo a associação, evocou uma coleção da qual talvez vocês tenham ouvido falar, que se chama The Great Books of the Western World, os grandes livros do mundo ocidental, e que era uma publicação na Enciclopédia Britânica nos anos 50, né, que eu tive o privilégio de ganhar do meu pai em um certo momento da minha vida. Bom, esses Great Books, esses grandes livros, começam, enfim, o principal que se escreveu no mundo ocidental, da Bíblia para frente, até o final do século XIX, até Freud, são 50 e tantos volumes, que obviamente ninguém pode ler, né, tudo, mas que eram acompanhados por alguns volumes introdutórios escritos por um gênio chamado Mortimer Adler, cuja memória eu reverencio, que era o editor desse negócio, e que escreveu, então, introduções aos grandes temas. Junto com os livros vinham 3 volumes de The Great Conversation, a grande conversa, exatamente, né, como disse o Teixeira. E qual era a grande conversa? Era de Angel até, sei lá o quê, a última letra do alfabeto, o W, alguma coisa assim, Wisdom, acho que era a última sabedoria, um passeio pelos grandes livros. Então, você quer saber o que se escreveu sobre amor, honra, verdade, beleza, sei lá o quê, diálogo, língua, etc., etc. Eram 100 verbetes, 50 em cada volume. Ele começava com a Ilíada e a Bíblia e terminava em Freud, né? Isso foi feito antes do computador, né? E com, assim, na página 25 do volume 4, no diálogo tal do Platão, do lado esquerdo da primeira coluna, fala isto, né? Então, você usava isso como um roteiro para fazer as suas pesquisas e leituras. E, além disso, vinham 10 volumes, né, de sugestões de leitura de acordo com temas. Você está interessado em justiça? Muito bem. Que tal ler um diálogo do Platão, um trecho de São Tomás, um pedaço da Ética Nicômaca do Aristóteles, não sei o quê, da Bíblia, e assim por diante, tal romance, uma peça de Shakespeare, e por aí vai. Nós estamos falando dos clássicos da literatura, era disso. E ele propõe, então, 10 leituras com roteiros para clubes de leitura. Claro que isso não é jornalismo cultural, mas é alguma coisa, né, que tem uma função educativa e certamente deve ter sido usado por quem comprou, né, a coleção, e o objetivo era justamente promover não só a conversa entre os autores, né, porque mostrava que Spinoza responde a sei lá quem, que por sua vez é retomado não sei por quem, etc. e tal, e os temas vão atravessando pelo menos essa região do planeta que é o mundo ocidental e sendo elaborados, mas ainda, sobretudo, promover a conversa entre os autores e os leitores. Esse princípio, né, primeiro lançado pelo protestantismo e depois pelas revoluções liberais, de que a autonomia, né, e a liberdade consistem, sobretudo, na independência do julgamento de cada indivíduo. Então, quando eu penso em jornalismo cultural, né, eu penso primeiro na minha modesta experiência como autor de alguns artigos e leitor dos cadernos culturais da imprensa desde, sei lá, os anos 60 que eu comecei a fazer isso, né? Eu ainda sou do tempo que o suplemento literário chegava na casa das pessoas e era lido, né? Não sei quando terminou o suplemento literário, mas acho que deve ter sido aqui em 1970 alguma coisa. Eu acho até que um pouco antes disso. Acho que 60 alguma aí. coisa. Acho que é 60. Enfim, agora, o suplemento literário era calcado nos modelos existentes, então, né? E quem escrevia lá? Eram justamente, como disse o Flávio, lembrou muito bem, eram os intelectuais paulistas, né? O especialista em cinema, o teatro, etc. E tal. Agora, se editou recentemente, nesses dias, saíram matérias sobre o Alfredo Mesquita, né, que é o fundador da Escola de Arte Dramática, que é responsável pela existência do teatro contemporâneo no Brasil, né, moderno. Formou, entre outros, enfim, inúmeros atores, autores e etc. Né? Então, esse tipo de gente que escrevia, né, não escrevia na agenda ditada apenas pelo que está estreando, etc., até porque o que estava estreando era muito pouco. Né? Quantas exposições havia em São Paulo nos anos 50, a Bienal e, sei lá, mais 3 ou 4, né, ao longo do ano? Quantas peças estreavam? 5, 8,
sei lá, hoje são 10 vezes isso, né? E assim por diante. Os livros, a mesma coisa. Então, eu gostaria de defender uma ideia, né? Já que muito desse território me é desconhecido, não é a minha área, né? Eu sou leitor, espectador, ouvinte, etc., mas não me baseio, evidentemente, nas críticas da Veja São Paulo para escolher o que eu vou fazer, né? Nos tijolinhos, sim. Né? Se diz qual é, não apenas qual é o cinema, etc., mas dá uma sinopse, uma ideia, etc., tudo bem. Né? Porque, assim como no catálogo da Mostra de Cinema de São Paulo, né, que frequentam muitos anos, você tem uma ideia do que você vai ver, e você pode decidir se você quer ver um filme coreano de gente se massacrando uns aos outros, ou você quer ver um filme do Quirguistão, que mostra... O Quirguistão está em moda porque foi o último colocado no PISA. Né? Então, também vale a pena a gente pensar num país que tira o 56º lugar em ciências e não sei que 80º em matemática e, sei lá, o quase pior em leitura, jornalismo cultural para quem? Né? Então, eu gostaria também de lançar um pouco de água nessa fervura de que as fontes de informação estão disponíveis, etc. Nós estamos falando de um país, né, jornalismo cultural no Brasil, né, evidentemente, né, de um país no qual infelizmente, não é, a camada de leitores e de ouvintes de rádio jornalismo não precisa ser só impresso. Né? Pode ser na televisão, pode ser na internet mesmo, ou enfim, no rádio e por aí vai. Não é? De uma precariedade extraordinária. Né? Isso não creio que seja ser elitista, é a pura realidade. Pura realidade. Então, há um jornalismo cultural que é feito, imagino eu, né, para divulgar para vários níveis. Isso talvez seja interessante pensar em termos da diversidade. Né? O que sai no Caderno Mais da Folha pode não interessar, contrariamente ao que me foi dito quando eu comecei a escrever lá, dizer assim, olha, você tem que pensar que você está falando não para o seu colega da universidade, o que é óbvio, né, onde, respondendo à pergunta do Teixeira Coelho, na minha opinião, é claro que o jornal não é o veículo adequado para discutir com profundidade científica, acadêmica, etc., né, assuntos complexos, né, não é esse o público, e estaria errado quem quisesse fazer isso no jornal. Né, mas, por outro lado, também me lembro mais se foi o Marcos Flamínio, enfim, quem que me convidou para escrever lá no Mais, que eu tenho feito com alguma frequência, diz assim, você tem que pensar que você está falando com a mulher do gerente do Bradesco de Campinas. Sem desfazer nem dos gerentes, nem dos campineiros, nem do Bradesco, mas, enfim, este é o seu público. Né? Não esqueça disso. Então, não adianta você fazer elucubrações que não vão chegar lá. Né? Não perdem o seu alvo. Por outro lado, eu me pergunto por que desprezar esse personagem mítico que é a mulher do gerente do Bradesco de Campinas. Por que essa pessoa não pode ser uma senhora interessada, né, em entender um filme, sei lá, um fenômeno social, o que quer que seja, sobre o qual eu ou outro autor qualquer escreva no jornalismo cultural? Né? Então, aí, contrariamente agora, como leitor, né, a opinião do Flávio, eu vou dizer que, na minha opinião pessoal, o jornalismo de hoje é excessivamente opinativo, o jornalismo cultural, opinativo frequentemente com espantosa superficialidade. Né, do gênero, se tivessem lido Oswald de Andrade, né, saberiam que ele disse certa vez, não vi e não gostei. Né, como leram nada, né, não sabem. Então, não vi e não gostei. Né? O mesmo Oswald de Andrade falava que um dia a massa ainda ia gostar do biscoito fino que ele fazia. E se a gente tivesse que resumir a função, a meu ver, né, do jornalismo cultural de maneira ampla, claro que dentro de grandes parâmetros, né, seria exatamente isso. Né? Não acho necessário explicar o mundo, mas eu acho necessário, eu concordo inteiramente, não conhecia esse crítico do qual falou o Teixeira Coelho, quando fala, Arthur Danto. Então, quando fala, bom, talvez por sermos, né, por ele ser filósofo, eu ter feito filosofia no começo da minha vida, quem sabe tem uma certa afinidade com a opinião dele. Mas quando ele diz que não que deve se sente no dever de compartilhar com outros o entendimento que ele tem de uma determinada obra ou fenômeno, me parece que é exatamente isso, né? Que seria o jornalismo cultural de mais alto nível, o qual a mim, pessoalmente, como leitor e consumidor, interessa. Né? Então, eu dou exemplos excelentes disso. Né?
o Lauro César Coelho escrevendo sobre música no Estadão, por exemplo. Arthur Nestrovsky escrevendo quando vai a um concerto do Cultura Artística, ao qual eu também fui. Né? Me agrada muito, né, como leitor, o jornalismo cultural que fazia Gioconda Bordon, por exemplo, na Rádio Dourado, né, ou, enfim, esse gênero de coisa. Né? Me agrada muito poder ser informado, lembrado e ter a minha curiosidade inteligência atiçados, né, por uma explicação. Não de que aquilo é o melhor, ou de que esse pianista é o melhor, isso eu acho profundamente provinciano. Né? Não tem, como vai dizer quem é o melhor? Melhor do quê? Para quem? Como? No quê? Né? Então, essa é uma coisa assim, competitiva e que coloca, não é, as atrações culturais como se fossem assim, uma grande feira em que você vai ver o Nelson Freire porque ele é o melhor e não vai ver não sei quem porque ele não é o melhor. Isso é ridículo. Né? Então, eu posso imaginar que a mulher do gerente do Bradesco de Campinas, né, tenha grande interesse em saber que existe o compositor X, o pianista Y, que a obra tal é interessante, foi bem executada, por quê, etc., etc., quais são as dificuldades e por aí vai. Isso não é a mesma coisa em relação ao filme, ao cinema, ao teatro, ao livro, à culinária, agora sim, né, entrando no que você está dizendo, né, no que disse o Flávio, né, ou, enfim, qualquer outra das coisas. Por quê? Porque a finalidade, me parece, né, do jornalista cultural, ou pelo menos de quem escreve nisso, deveria ser, basicamente, procurar orientar, né, não explicar, de forma alguma. Né? Minha opinião é melhor que a sua. Né? Se você fosse realmente, quando Antônio Cândido escreve a opinião dele é abalizada. Né? Quando o Zé da Silva escreve na Folha, no Estado, no Globo, etc., né, em 4 parágrafos, né, uma análise absolutamente superficial daquilo que ele viu ou deixou de ver, não tem o mínimo interesse. No entanto, é apresentado como sendo uma coisa muito importante porque saiu no jornal. Né? E, em relação a um ponto que foi levantado também, né, a questão da imprensa escrita, por que as pessoas preferem olhar 5 revistas? Porque as 5 revistas estão à mão, empilhadas ali. Caramba, eu estou me amaldiçoando de ter falado da Veja São Paulo, porque não é isso, eu né? citei a Veja São Paulo como vício, não, cara. Pois como vício. Agora, eu vou vício, citar... quer dizer, a Veja São Paulo eu citei meramente como uma ferramenta, claro, tá entendendo? mas ela quer dizer, uma ferramenta. Ela é só isso. Exatamente. Pelo amor de Deus, o que não pode é o jornalismo cultural virar ferramenta. Exatamente, pelo amor concordo. de Deus, é isso que eu agora, não quero. da mesma maneira como agora você não tem mais a lista telefônica, não é, graças a sei lá o que diz a internet assim por diante, então você é condenado a ligar no 102 ou aquela quantidade de baboseiras sem tamanho, entre as quais a última, posso contar a vocês, é tentando reservar um hotel para um amigo em São Paulo. O hotel chama-se Crion, fica na Doc Lobo. Eu te liguei 102, quero residencial, quero, sei lá, pelo nome, pelo endereço. Ou se é um serviço gratuito. Bom, está te enchendo o saco, não é? Até quando finalmente chega alguém, aí você Hotel Crion na rua Adoc Lobo. Não consta. Meio quarteirão. Eu disse, como não consta? Não, o senhor tem o endereço? Sim, é Rua Adoc Lobo. Que número? Bom, eu não tenho o número. Então, o cliente não autoriza a divulgação do número. Né? Então, eles estão tentando convencer alguém que o hotel não autoriza a divulgação do seu número de telefone. Né? Bom, aí acabei descobrindo por outros jeitos que o hotel chama-se Parthenon Crion. E aí, quando eu disse Parthenon Crion, soletrando com TH, né? Aí a mocinha foi capaz de... Crion também não era CR-I-O. Não, não é CR, é com AOTIL. Né? E tal. Então, foi capaz de descobrir. Ou seja, é claro que se eu tivesse a lista telefônica, eu olharia, né, olhando como se fazia, e encontraria o telefone, não encheria a paciência de ninguém, não gastaria telefone, e a telefônica não estaria contente comigo. Né? Então, nesse ponto, há um elemento que talvez dê conta da popularidade da crítica, ou do que é feito no jornal, e que é a sua imensa praticidade. Né? Você pega, né, o caderno B, não sei o que lá, tal, recorta a folha, leva com você, lê no ônibus, no metrô, ninguém vai ligar um laptop, né, para saber e tal. Né? A mesma coisa em relação ao exemplo do restaurante. Né? É claro que é ótimo que exista na Veja, nos outros lugares, Periscope, assim por diante, todo o Time Out, e assim, nos outros lugares existem também. Né? Quando você chega numa cidade e não tem uma publicação como essa, é muito chato, muito ruim, não tem ideia do que está acontecendo. Né? Resumidamente. Agora, uma coisa é o serviço
que diz que horas abre, que horas fecha, qual a exposição, o que tem. Outra coisa muito diferente, na minha opinião pessoal, é o jornalismo cultural no sentido que está se falando aqui, no qual eu posso ler uma crítica abalizada ou uma informação abalizada de alguém que entende do assunto sobre aquela determinada manifestação e decidir se eu quero ir ou não, ou se eu concordo ou não com aquilo. Né? Então, isso não precisa ser necessariamente apenas sobre artes, espetáculos e livros, etc. Né? Essa é a face mais visível dessa atividade, porque está imediatamente em contato com o público que vai, aspas, 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 consumir, né, esse produto. Né? Agora, eu tenho a impressão de que há espaço para tudo. Né? Deve ser possível, né, que exista o pequeno tijolinho, eu cito nominalmente Inácio Araújo escrevendo sobre os filmes na televisão, na Folha de São Paulo, né? Prodigioso que esse cara consegue fazer em 5 linhas, né, para falar do filme que vai passar hoje à noite no GNT ou na Globo, não sei aonde, e te dá uma microscópica informação. É um baita crítico. Né? Poder ser sintético a esse ponto, num espaço minúsculo, precisa muito conhecimento e precisa saber escrever muito bem, coisa que 99% dos jornalistas hoje não sabem. Né? É aterrador abrir a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil, o Globo, e ver como o português está se tornando cada vez mais uma língua em extinção. Né? Quer dizer, é inacreditável, né? A quantidade de erros, as construções erradas, não falando do conteúdo, falando da forma da gramática. Né? Deixaria verde e vermelho de raiva o Anatol Rosenfeld e os outros que faziam o suplemento literário. Né? Isso é nas manchetes, isso é no cinema, no jornalismo cultural, assim, o uso da crase, pontuação. Só sai bobagem. Né? É muito, muito ruim. Eu não sei se vocês todos são jornalistas culturais, a minha impressão é que tem muita gente aqui que sei lá, talvez não seja, né? Talvez seja, mas se forem, pelo amor de Deus, usem de vez em quando a gramática, né? Acentuação, pontuação. Lembrem-se que alguém tem que ler o que vocês escrevem e entender, né? E que não existem regras para escrever minimamente direito. Outro dia eu soube que não tem mais a figura do editor, do revisor. Copydesk. Não tem. Não tem. Bom, então, é claro, né, o sujeito chega, entra na rua, o nível está caindo, né, muito impressionantemente. Né? O sujeito chega da rua, fez a entrevista, não sei o que lá, tal, redige de qualquer jeito, sem ninguém revisa, ele também não sabe como faz, manda, é impresso, né, imediatamente sai no dia seguinte sem nenhum critério, né, e saem coisas muito impressionantes. Eu acompanhei, por exemplo, recentemente a polêmica em torno da exposição das maçãs da Laura Vinci, né, que saiu nos jornais e tal. O jornalista que escreveu o primeiro artigo criticando, né, citando o Ferreira Goulart, né, que, se não me engano, foi quem fez a crítica, quer dizer, ele cita o Ferreira Goulart para falar de uma exposição na qual ele não foi. Né, e onde havia no título, né, esta obra se trata de não sei o quê. Como é que você vai continuar lendo uma porcaria dessas? Né, quer dizer, alguma coisa onde tem no título esta obra se trata de... Né, é um erro. Bom, então, nesse contexto, o que acontece? Aparece um jornalismo superficial, opinativo e, em parte, devido às restrições de espaço, mas, em parte, consequência e causa das restrições de espaço. Né? Então, eu vejo isso cotidianamente, a brincadeira sempre que eu faço com o editor do Mais, que eu gosto muito do respeito, que é o Marcos Flamínio, que assim, eu já escrevo lá alguma coisa, tal, originalmente combinado era 10 mil toques. Né? Paulatinamente foi sendo reduzido para 6 mil. Então, invariavelmente, né, chega e volta. Então, eu tenho no meu computador 2 coisas. Né? Volta para tirar um parágrafo. Tem a versão original e a versão que saiu, publicada. Né? Isso é assunto de gozação, de brincadeira. Claro, o espaço é precioso. Né? Agora, também é verdade que o espaço pode ser alocado com critérios um pouco mais, digamos, mais firmes. Não é? Por quê? Porque é preciso, então, ter um monte de opiniões a respeito da mesma coisa, em nome da diversidade cultural. Né? Eu talvez esteja errado em usar a minha própria experiência como exemplo, mas, como eu disse, eu não sou da área, eu só posso falar do que eu conheço. Né? A minha experiência é que textos escritos para o folhetim, por exemplo, né, puderam ser incluídos em coletâneas de trabalhos meus, tais e quais. Né?
nenhum texto escrito nos últimos 10 anos pode ser feito isso. Nem a versão original. Né? Por quê? Porque necessariamente não pode ter amplidão, né? E não pode ter exatamente esse compartilhamento de reflexões e a fundamentação dessas reflexões que foi possível em outros momentos. Outro exemplo, talvez vocês conheçam um professor, tenham ouvido falar do professor Gérard Lebrun. Lebrun foi, com certeza, o conheceu, foi meu professor na Faculdade de Filosofia, em 1970, 60 e muito, 70 e poucos, e ele foi contratado pelo Jornal da Tarde para escrever sobre assuntos de filosofia e cultura, etc., em eventos. Ele não era colaborador regular. Esse material foi recolhido num livro admirável que se chama Passeios ao Léo, e ao qual eu recorri recentemente para preparar uma conferência. Então, exemplos de textos do Lebrun era 200 anos da crítica da razão pura, 1981. Né? Então, ele escreve: morreu Marcuse, porque é importante Marcuse. Sartre morreu, Lacan morreu, estavam morrendo todos os franceses importantes aí nessa época, então ele escreveu o Necrológio de Todos. São peças maravilhosas, são aulas exatamente iguais às que eles davam, né? Só que num tom, nível de complexidade diferente, exatamente com a mesma verve, a mesma cultura, a mesma inteligência, o mesmo uso brilhante da língua, a mesma quantidade absurda de informação apresentada de maneira clara e coerente que ele dava nas aulas de filosofia. Isso era publicado pelo Jornal da Tarde. Qual é o tamanho de um artigo do Lebrun? 5 páginas de jornal. Eu me lembro ainda de ter lido um texto do Lebrun quando começaram os cursos da Funarte, que é um exemplo que não é exatamente jornalismo cultural, mas é um marco na história da cultura brasileira pela quantidade de pessoas que atingiu. Os Sentidos da Paixão, o Olhar, o Desejo, etc., etc. Essa série que depois foi publicada pela Companhia das Letras. O Lebrun fez a conferência inaugural de um dos cursos e foi publicado pelo Folhetim. Exatamente a conferência que ele fez. Publicou a conferência. Então, várias páginas de jornal. Então, é claro que isso não é a mesma coisa que procurar o restaurante italiano ou querer saber se a peça X fala de tal assunto ou não. Então, eu digo, é importante que haja diversidade, não é? Porque para tratar do prazer entre os gregos não dá para fazer isso em 5 mil toques, não tem condição. Né? Talvez não seja um tema adequado para o jornalismo cultural, eu discordo. Discordo em gênero, número e grau. Né? É função, a meu ver, como autor e como leitor, as duas coisas, né? Ter informações suficientes para que eu possa formar a minha opinião. E quanto mais informações descritas de maneira adequada, ou narradas de maneira adequada, ou apresentadas de maneira adequada na televisão, nos canais, né? Inúmeros canais, que são canais culturais, sim. Ontem eu vi com meu filho um programa maravilhoso no History Channel, né, sobre a aterrissagem em Marte, não sei o quê. Tem coisas aí ligadas à exploração da NASA, mostrando gente mergulhando na Antártida em busca de sinais da vida sob o gelo. Uma aula de astronomia maravilhosa. Por que não pode ter na televisão? Claro que pode ter só isso, né? Senão, chato, ninguém vai ver. Né? Tem que ter também os seriados adolescentes que ele vê. Quero concluir, não concluindo, né, dizendo que, se eu pudesse resumir em uma frase isso que eu estou tentando argumentar, é que é preciso que haja, dentro dessa variedade, qualidade. Né? Qualidade em termos daquilo que é oferecido nos mais variados aspectos. E é nesse ponto que eu acho que é preciso que quem faz esse jornalismo reflita sobre tudo. Muito obrigado. Eu sempre digo na faculdade que se eu tivesse um jornal, eu não teria página de polícia. Eu sempre digo assim, as pessoas dizem, não, as pessoas não vão ler o teu jornal. E aí, discutindo que vocês, pensando, refletindo sobre o que vocês estavam falando, e também na ideia do jornalismo, aliás, da cultura, do jornalismo cultural como entretenimento, eu gostaria de perguntar assim, qual o papel da cultura no jornalismo? Eu não sei, por exemplo, na Folha de São Paulo, em todos os jornais, a capa, sempre o principal, por exemplo, hoje era o vandalismo no Rio de Janeiro, que os vândalos queimaram os ônibus. Então, é esse tipo de notícia que é como principal. Então, como os leitores vão fazer para distinguir ou saber que é tão importante a cultura na formação do indivíduo, sendo que a mídia, ou nós mesmos também, a gente pauta tanto e dá tanta importância para outras áreas? Eu acho que você deu sorte, porque a capa podia ser um anúncio do Hermenegildo Zenha. E aí era nada. Era só um título.
Porque o jornalismo brasileiro viveu algumas pragas. Uma delas foi acreditar que a cadernização era uma coisa muito contemporânea. Que o mundo inteiro tem jornais cadernizados. É uma redonda mentira. Não pode ser mais mentiroso isso aí. Tá certo? Os jornais brasileiros têm 6 cadernos por dia. Ninguém no mundo tem 6 cadernos por dia. Ninguém. Tá certo? Então, na verdade, a cadernização serviu muito à área comercial dos jornais para que eles passassem a ter 5 vitrines para anúncio. Tá certo? Mas é uma pena o tempo estar tão curto, porque eu gostaria de, pelo menos, falar um pouquinho do que disse o Teixeira, o que disse o Renato, para tentar corrigir, inclusive, alguns lapsos do que eu estava dizendo. Né? Eu acho que, Renato, uma coisa que aconteceu dentro da imprensa e da imprensa cultural, e por isso é que eu coloquei da questão da crítica, é justamente que você teve um surto, o Zé poderá me socorrer nisso aí também, de reportagem cultural. Quer dizer, você passou a, supostamente, substituir a crítica por alguma coisa explanatória a respeito da obra que você estivesse tratando, fosse cinema, fosse teatro. Então, hoje em dia, você tem, e isso é um jargão dentro das redações, a reportagem crítica. Tá certo? Ou seja, a reportagem que é opinativa, mas cuja regência é ela ser antes reportagem do que crítica. Tá certo? Eu acho isso até que fez um bem à imprensa cultural em vários sentidos. Quer dizer, a imprensa cultural ser mais explanatória, tentar dar mais informação, eu acho que fez bem. Quer dizer, ao contrário. Quer dizer, agora, ela com isso passou a sofrer a crítica de ser superficial. Que, pelo fato dela tratar o evento cultural com a ferramenta da reportagem, que é uma ferramenta mais ligeira mesmo, é para ser, tá certo? Ela necessariamente isso trouxe uma certa ligeireza para o que estava sendo dito. Dentro das redações, isso é uma tremenda discussão sobre se é para você continuar no caminho da reportagem crítica. Não é nem para ressuscitar o crítico, não, é discutir a questão em si, se vale a pena ser. Eu acho muito interessante a coisa da longa conversa, porque eu também fui formado nessa profissão por um jornalista que dizia exatamente isso. A melhor matéria é uma boa carta. Se você escreve uma carta bem, se você escreve uma carta em que você está relatando um fato a uma pessoa, essa é a boa matéria. Numa carta você procura dizer tudo num espaço que também acaba sendo um pouco limitado, né? Procura dizer tudo com a maior clareza possível. Há uma frase de um rabugento crítico do Rio de Janeiro, antiquíssimo, antediluviano para a geração que está aqui, que é o Agripino Greco, mas que diz uma coisa que também é muito importante para vocês terem na cabeça. Clareza é indício de probidade intelectual. Dizer as coisas com clareza é um indício de probidade e de integridade intelectual. Não quer dizer com isso que não existe o complexo. Tá certo? É difícil dizer coisas com clareza se você vai explicar o pensamento do Heidegger. Mas você tem que fazer o maior esforço possível para dizer com clareza o pensamento dele. Né? Porque o pensamento dele é, em si, sinuoso, complexo. Tá certo? Isso não é para baratear a complexidade, mas clareza é indício de probidade intelectual. Mas, da mesma maneira que eu falei que o serviço viciou o jornalismo cultural, eu queria também dizer uma outra coisa que eu acho que é importante, e que o fato de você não ter publicações específicas de serviço, seria importante você ter publicações específicas para desobrigar o jornalismo cultural a gastar espaço com isso, e a ele poder gastar espaço de outras maneiras e com outras coisas. Eu acho que o Brasil padeceu também o fato de não ter uma imprensa cultural. Isso faz uma falta imensa. Quer dizer, o que o Mezan disse ainda acontece em vários países do mundo. Tá certo? Ou seja, a matéria ou o artigo do Charles Rosen sobre música no New York Review of Books tem 20 páginas. Tá certo? Hoje, agora, na quinzena seguinte. Mas lá existe uma publicação cultural. Né? Num país que o New York Times vende 1 milhão de exemplares, o New York Review of Books vende 85 mil exemplares. Mas é para isso mesmo. Para ser um espaço cultural. A minha única coisa em relação ao Teixeira que eu queria, pelo menos, colocar é o seguinte: eu acho ótimo que a cultura seja uma longa conversa, mas por que não, ela também não pode ser um longo debate? Né? Por que ela tem só
ser esclarecedora no sentido de dar o maior número de informações, e informações relevantes e interessantes para o leitor, mas com distância. Eu acho bom que tenha acontecido o debate do Danton. Tá certo? E, por melhor que tenha sido a resposta dele, que também é muito, muito inteligente. A resposta do Danton ao debate. Agora tem que ter. Eu acho que você não faz cultura sem debate, sem controvérsia. O que eu acho que está acontecendo hoje na cultura brasileira é que ela é zero de controvérsia. Qual é a controvérsia que tem? As controvérsias que tem na cultura brasileira são baratíssimas. Essas, sim. Eu concordo com tudo que o Bezan disse a respeito do jornalismo cultural, se você for tratar no jornalismo cultural das controvérsias, inclusive a dessa exposição. Quer dizer, posto o que se disse a respeito dessa exposição, é uma coisa, eu acho, baratíssimo, tudo que foi dito ali. Tá certo? Agora, não quer dizer que não deva ter debate. Ao contrário, você tem que tentar ter um debate num nível mais elevado. Eu, como jornalista, adoraria que o jornalismo cultural tivesse cada vez mais protagonistas como o Renato Mezan e Teixeira Coelho. O problema, que também podia ser uma discussão um dia para todos vocês, é por que tem tão poucos protagonistas. Por que tanta gente, ou por que há tanta gente no Brasil, nas universidades, estudando arte, estudando cultura, e tão pouca gente disposta a escrever sobre isso? E aí, claro, uma das desculpas pode ser, tem pouca gente porque o jornalismo é ruim. Mas também vocês não entram, aí vai ficar uma coisa, fica um círculo vicioso, tá certo? Quer dizer, por que tem tão pouco protagonista? Por que os protagonistas quase sempre são os mesmos? Né? E eu estou falando dos melhores. Que bom até que sejam os mesmos. Em muitas ocasiões é melhor que sejam os mesmos do que sejam. Né? Mas por que não tem mais? Por que você não tem mais gente disponível para participar dessa arena? Posso dar uma pequena observação a esse respeito, que primeiro, tem muito pouca gente que escreve com clareza e bem. Né? Segundo, mesmo para quem faz isso, o aprendizado da linguagem jornalística, não no mau sentido, mas dessa concisão e de outras coisas necessárias, né? Pensar o tal da mulher do gerente e tal, é uma coisa difícil. Né? Porque você nunca sabe com quem você está falando. Terceira coisa, precisa ser feita ao pessoal da universidade, é a premência. Quer dizer, para você, se alguém te dá uma matéria hoje para fazer para amanhã, você com certeza vai dormir sossegado. Né? Alguém, para mim, telefonam hoje para fazer uma matéria para amanhã, eu fico alarmado. Primeiro, porque não é minha profissão. Né? Ou seja, eu tenho outras coisas para fazer que são, aí sim... Né? Então, eu tenho que escrever no intervalo, no fim de semana, coisa e tal. Segundo, que os tempos são minúsculos. Né? Então, há uma série de digamos assim, especificidades nessa forma de se comunicar, né? Que são próprias e que não são necessariamente familiares, né? Àqueles que têm algo a dizer. Daí a importância do jornalista como intermediário. Eu acho até que tem uma questão aí que é essa mesmo. Nós somos de uma sociedade com muito pouco ou nenhuma tradição de ensaísmo. Tá certo? O ensaísmo é uma tradição anglo-saxã, não é certo? Ou seja, os ingleses e americanos sempre tiveram uma preocupação muito grande de ser protagonistas, né? E de serem claros no seu protagonismo em qualquer área, ciência, cultura, áreas complexas e difíceis, tá certo? Nós não temos isso, tá certo? Então temos que aprender. Quer dizer, não é que não ter é um pecado mortal, não é isso, não. Mas é verdade, quer dizer, nós temos pouca tradição de ensaísmo no Brasil, né? Quer dizer, o que nós aqui às vezes julgamos que é uma matéria, os americanos chamam de ensaio. Tá certo? Uma reportagem cultural, eles chamam de ensaio. Tá certo? O que sai na revista New Yorker frequentemente é selecionado num livro chamado Os Melhores Ensaios do Ano. Tá certo? Porque eles chamam aquilo de ensaio. Né? O que é uma longa narrativa, uma longa reportagem salpicada com informações, com análise, não sei o quê, para eles é um ensaio. Oi, eu sou Michele, sou artista plástica, então os jornalistas que me perdoem se eu fizer uma má colocação da pergunta. Eu tive uma experiência recente que eu fiz um trabalho e eu levei esse trabalho para a rua, numa intervenção urbana, e esse trabalho ganhou uma página do jornal. E o que eu pude perceber é que, no primeiro dia que eu levei esse trabalho, sem esse trabalho ter sido noticiado,
que o público interagiu, teve uma interação enorme, assim. E, no outro dia, que já tinha sido noticiado no jornal, eu resolvi levar novamente esse trabalho para a rua. O que aconteceu, o que eu pude perceber, é que se levantou uma barreira entre o público e o trabalho. Então, foi o que acabou acontecendo. O que eu queria saber é, assim, da mesma forma que nós estamos discutindo hoje os rumos do jornalismo cultural, nós discutimos a própria cultura. Semana passada, eu estive participando de um simpósio que discutia os rumos da arte contemporânea. O Teixeira Coelho colocou há pouco que não podemos mais controlar o processo. E o que eu gostaria de saber é até que ponto o jornalismo atual ele continua com sua função de informar sobre determinado assunto. Até que ponto o jornalismo não está assumindo uma função publicitária sobre a cultura? Pois o que me parece é que aquilo que gera polêmica gera notícia e, consequentemente, vende, que foi o fato que a colega colocou há pouco na pergunta dela. Continuo indagando, junto com o Teixeira Coelho, se o jornal seria um bom lugar para discutirmos a cultura. É isso. Eu acho que eu dei um pouco essa resposta dizendo isso. O melhor lugar para discutir a cultura seriam publicações culturais. Pena que elas não existam. Eu adoraria que existisse. Certo? Eu adoraria que essas publicações culturais no Brasil não ficassem confinadas a um certo tipo de revista acadêmica. Né? Quem é que discute cultura hoje num nível mais elevado publicamente? Não sei, mas nós temos muito pouco, ou nenhum. Algumas revistas, né? A Cult, a Bravo. Acho que a Cult e a Bravo fazem isso, com certeza. E há uma, algumas, né? Mas é muito pouco, né? Piauí, você tem isso. Não, Piauí acho que está... Né? Embora o foco da Piauí não seja necessariamente cultura, né? Tá certo? Né? Teixeira, você está quietinho aí. Eu tinha notado uma série de coisas, inclusive esta última, que novamente ele passou a perna na gente e lançou. Depois de nós termos levantado a poeira em relação a vários assuntos, a gente deveria discutir uma questão estrutural, uma questão da cultura aqui no Brasil como um sistema. E um dos elementos da ideia, para sintetizar o que acontece, se nós não temos um sistema cultural com todas as suas pernas devidamente assentadas, é difícil falar na cultura deste lugar como um produto identificável, claro, etc. Em termos de sistema cultural, ele tem toda a razão quando ele lança a atenção para a história das publicações culturais. Os Estados Unidos, que a gente já mencionou aqui mais de uma vez, não é? Tem New York Times, tem New York Review of Books, tem New Yorker, e depois tem dezenas de publicações Paris que Review, estão acho que se vocês tiverem... completamente Boston Review, completamente Paris Review, acessíveis. grandes Você vai em qualquer banca de jornal e jornal, compra certo. se você quiser. Então, o que acontece com isto? O jornal se reserva para outras coisas. Não é? Então, a questão do sistema não é que o sistema seja ruim, vai impedir a gente de fazer qualquer coisa e de aproveitar as brechas que a gente tem. E o jornalismo cultural acaba, muitas vezes, funcionando como a brecha possível para você fazer as coisas. Mas nós temos que, de fato, ter essa visão. Porque senão o jornalismo cultural fica sobrecarregado com essa tarefa também. Não é o caso. Sem contar outras coisas. Não é? Por exemplo, cinema nos Estados Unidos não é cultura. Os próprios produtores de cinema é entertainment. Então, entertainment é tratado no lugar do entertainment. E cultura é tratado no lugar de cultura. Agora, se vocês quiserem começar uma discussão sobre o que é cultura e o que é entretenimento, aí a gente Vira meia-noite aqui. Instala outra mesa e vamos lá. Esse debate foi muito bom. Eu acho que ele realmente a gente ficaria aqui mais 3 horas, mas infelizmente nós temos a nossa questão de tempo. Eu quero agradecer muito ao Renato Mezan, ao Flávio e ao Teixeira Coelho e a vocês pela atenção com que ficaram aqui com a gente.